Estamos no ar. Salve, salve, galera! Já está, olha, só para avisar para vocês que a gente já tava num pé de conversa ainda agora aqui, que tava difícil controlar esses meninos. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um RPG em debate aqui no canal. Agora tá praticamente a cada 15 dias, né? Tá meio que alternando com uma entrevista, com o RPG Debate. E aqui bateu de reunir essa galera sensacional para discutirmos algum assunto em torno do RPG. E para hoje, o assunto tá aí na tela, vocês estão vendo: literatura, vampiros e RPG. Tudo junto e misturado. É isso aí. Daqui a pouco eu explico a motivação do porquê que eu estou trazendo esse tema para cá, mas eu já logo aponto a culpada. A culpada é a Franz, viu? A Franz é que me motivou a trazer essa galera aqui para bater papo sobre esse tema. Mas antes de eu explicar melhor, deixa eu apresentar as figuras que estão aqui, a começar pela Tati Verso. É Versox ou Verso? Versier. Versier. Pronto, obrigado, Tati. Malcaviana com alma toreador, historiadora e arqueóloga, apaixonada por vampiros desde a infância e jogadora de Vampiro à Máscara desde 2017, quando começou a produzir textos e fotografias voltadas para o cenário. Atualmente, possui um catálogo em crescimento no Storytellers Vaults, a visual novel The Ivory Stairs, e coordena o coletivo de criadores de conteúdo brasileiros para RPG, a iniciativa D10. Tati, diga um oi pra galera. Olá, pessoas, muito boa noite, é um prazer enorme estar aqui. A gente já estava aqui aquecidíssimas no papo e não vejo a hora de continuar, porque estava bem bacana já. Boa. A próxima, Viviane Silva, também conhecida como Vivox ou Bestre, é de São Paulo, artesã e perfumista da Luriner D. Joga RPG desde os 17 anos, narrando muito e jogando pouco. É apaixonada por Lobisomem Apocalipse, Gás, GURPS e vários jogos indies como Essas Pessoas na Sala de Jantar, Arquivos Paranormais e Mojubá. Faz parte do grupo Matilha da Garoa, dando palestras, aulas e mestrando RPG nos Sescs do estado de São Paulo, além de já ter participado de diversos eventos, tanto como apoio, organização ou narradora. Atualmente, está na equipe como uma das co-organizadoras do Dia Nacional do RPG. Sendo assim, Vivi, diga oi aí pra galera. Olá, vamos lá ver o que a gente vai falar de vampiro e tanta coisa. Vamos sair da frente, gata. Também com as participações das gatas aí rondando pelas telas. E para fechar, Franz Andrade, é paraibana, trabalha há mais de 20 anos como técnica e montagem de instrumentos ópticos, mas foi na literatura que encontrou seu amor. Nascida em João Pessoa no tempo do Game Boy Color e mesmo nunca tendo saído de lá, viajou o mundo de livro em livro. Mulher trans, sempre buscando ocupar espaços antes negados à sua comunidade. Sua literatura busca inclusão e respeito. Tem um filho que ama muito e um boneco do esqueleto que não sai da sua estante. Franz, diga oi aí pra galera. Salve, gente. É verdade, o boneco tá aqui olhando pra mim. Como é que vocês estão? Você falou agora, a menina apaixonada por lobisomem. Eu sou apaixonadíssima também por lobisomem. Ai, muito bom. Meio. Boa. Boa. Eu tenho um cenário aqui com pessoa com ele. Legal. Bom, eu acabei deixando de fazer as saudações para quem chegou. Boa noite, quem está chegando aí no chat. O Daniel, como sempre, fazendo presença. Boa noite, Daniel. E para quem for nos assistir depois na plataforma vermelhinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai chegando, vai se sentando, vai ficando confortável, sentando no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, aonde for confortável, tá valendo, a gente não se importa. O legal é que você está nos assistindo e principalmente nos escutando. Vamos então aqui a explicação. Pois é, a culpa é da Franz. Ela é a culpada, ela é quem nos manipulou, usou presença, dominação,
tudo junto e Eu fui misturado para dessa estarmos turma. reunidas aqui. E me pareceu bem interessante discutirmos esse tema, porque até então a gente nunca tinha falado tão profundamente da literatura vampiresca, que deu muito pano para filmes, quadrinhos, jogos de RPG. Nossa, jogos de RPG então, Poema, poemas. Então, é essa a tudo. motivação. A gente vai falar bastante dessas coisas esta noite. Para quem quiser participar aí no chat, faça seus comentários, deixe suas perguntas, que eu vou trazer aqui para essa galera comentar. Vou fazer 3 perguntas norteadoras. As presentes aqui irão responder todas elas, vão participar em todas. Então fiquem aí à vontade que a gente já vai começar. E a primeira pergunta norteadora que eu vou fazer para essas meninas é: qual é a sua relação com a literatura vampiresca? E para começar, eu convido a Tati. Então, eu sempre fui uma criança muito introspectiva e até um pouco solitária. Então eu sempre acabei me isolando nos livros, né, em busca ali de companhia, de atenção e de, né, aquela sensação que eu acho que só livro traz pra gente também. E na escrita para me expressar, ou às vezes para desabafar. Então, assim, eu era aquela garota que tinha 500 diários e nenhum deles era diário mesmo, sabe? Era muito texto, muito pessoal, umas coisas assim. E eu sempre, desde criança, era apaixonada por vampiro. Eu sempre fui muito seduzida pela ideia do ser mitológico do vampiro. E sempre foi o ser mitológico que eu sempre quis que existisse. Sabe, eu falava, caraca, velho, vampiro tinha que existir, mano, sabe? Tipo, e isso meio que cresceu comigo. E daí eu acho que em algum momento ninguém escapa de conhecer a Anne Rice, né? A gente acaba ali tropeçando, seja com o filme, seja com os livros. E eu acho que ela criou um caminho que eu acho que talvez fosse muito tímido se não fosse por ela. Porque a gente tem os outros clássicos, tem o Drácula e tal. Mas a Anne Rice, ela traz isso muito mais pro nosso cotidiano, ela traz muito mais o romance vampírico, aquela coisa, né, do ser idealizado e tal. E daí eu comecei a escrever, porque como eu sempre tive essa experiência catártica ali de escrever como forma de desabafo, eu comecei a fazer isso em forma de literatura vampírica. Eu comecei a criar uns textos, contos, livros. Então, assim, a quantidade de coisa que eu tenho escrita e guardada e que acaba sendo extremamente pessoal é absurdamente maior do que as coisas que eu tenho para publicar, para postar e por aí vai. Eu acho que faz parte do processo. Mas é muito assim, é uma experiência muito pessoal e que é muito querida para mim, porque eu acho que é a mitologia que mais me interessa, que eu mais gosto e que sempre me atraiu muito mais. Boa. Vivi, por favor. Bem, eu também, né? Eu sempre fui uma criança que gostou de ler e minha mãe e meu pai, eles incentivavam muito que eu lesse, bastante que eu lesse. E eu sempre fui dessas crianças meio doida que gosta de sentir medo. E eu tinha um tio, né, que era um tio mais novo, e ele, tinha 300 quadrinhos na casa dele. E, obviamente, já sabendo ler, e, tipo, na história de ter medo, de jogar joguinho de medo, ouvir história de medo. Eu morava, tipo, num lugar bem arborizado, então à noite era aquele breu total, com pouca iluminação. Eu topei com alguns quadrinhos de vampiro e eu adorei a ideia do tipo de você ter alguma coisa, tipo, algumas coisas do quadrinho eu não entendia, né? A parte mais sensual do vampiro, por anos eu não entendi o que estava se passando. Como eu estava pegando os quadrinhos escondidos dele, eu não podia perguntar o que eu não estava entendendo. E foi aí que eu comecei a gostar tanto de lobisomem quanto de vampiro. O lobisomem eu gostava por causa da questão de bater e ficar forte. Mas o vampiro, ele sempre me deixou com muito mais medo por causa do quanto ele parecia humano, do quanto ele podia ser cruel, do quanto ele podia te enganar. E eu fui, eu fui cada vez procurando mais e gostando mais de ler conforme eu fui crescendo e entendendo mitologias novas de vampiro. Então, hoje em dia, não só do RPG, da Anne Rice, mas quando eu encontro qualquer obra, seja quadrinho, literatura, filme, série, às vezes documentário,
fale de alguma ideia diferente do mito do vampirismo, até algumas coisas de religião eu dou uma lida, eu vou atrás, porque eu acho essa questão do depender da energia do outro para sobreviver, eu acho que do tipo, cara, dá pra você fazer uns bagulho que te dá um medo e te deixa mais atento, muito legal. Então eu comecei no pra querer ter medo e agora virou no tipo, e aí, como é que esse cara aqui tá explicando como é que surgiu? Passei de um lado pro outro. Boa. Franz, você que fecha. Eu, assim, como eu tava até falando pras meninas, né? Eu acho que eu comecei. Minha primeira experiência com vampiro foi a novela da Globo. Foi a minha primeira experiência. Eu tava com. Não é Vamp, né? É Vamp. E. Que era com a Cláudia Hanna. Foi. Não sei nem quantos milhões aí. Como disse na BIOS, né? Do tempo do Game Boy Color. Eu não coloquei data, mas acho que o tempo do Game Boy Color já denuncia. E depois, né, assisti essa novela, aí depois fiquei saindo procurando ver se achava em sebo, né, porque era mais barato. Aí encontrei entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Então, primeira experiência literária foi com a Anne, que eu, pra ser sincero, não entendi a época. Eu li, eu falei, meu Deus, o que esse homem tá dizendo? Não entendi nada. Só que depois encontrei o Vampiro Lestat, aí sim. Depois do Lestat eu voltei pra entrevista, e acho que eu estava mais madura e entendi. E foi minha paixão, me apaixonei pela Anne, e tanto que eu acho que na minha estante tenho praticamente todos os livros dela e um monte de livros de vampiro. Acho que pelo menos 30% dos livros da minha estante são sobre vampiros. E, depois disso eu resolvi dar uma de escritora, há uns 10 anos atrás. Comecei escrevendo contos, participando de grupos na internet e entrando em antologias e coisas do tipo. E eu tive muita influência da Anne, como disse, né? Depois comecei a ler literatura vampírica sueca, que é muito diferente, nossa, extremamente diferente. E assim como a maioria as amigas aqui, saí procurando outros tipos de literaturas, né, do mesmo tema, não só vampiros, como lobisomens, como múmias e tudo mais. E é legal que a Anne, ela passou por tudo isso, então acabou que botei para Anne pegando os livros dela sobre múmias e sobre bruxas e tudo mais, e imortais. E foi assim, depois saí escrevendo, tendo muita influência, me moldando, e cá estou. Aí me meti a jogar RPG no final dos anos 90, 99, para falar a verdade. E o primeiro foi bem desagradável, a minha primeira sessão de RPG foi horrível. Foi horrível mesmo, quase que eu desistia de jogar RPG. Mas eu percebi que o narrador, que era um cara horrível, horrível no sentido de ser preconceituoso, de ser foi um cocô. Aí eu comecei a narrar. No primeiro dia que eu joguei RPG, no segundo eu comecei a narrar, porque eu não gostei da forma que o cara me tratou e eu vi que a culpa era dele, não do RPG. E até hoje eu narro, mal joguei e escrevo. E sou doida pra jogar RPG, sinceramente. É isso. Boa, boa. Eu vou aproveitar que vocês comentaram, principalmente a Tati e a Fran, sobre a questão de arriscar escrever romances, contos, alguma coisa ficcional em torno de vampiro. Eu confesso que também eu já escrevi um conto, tive o prazer de tê-lo publicado num livro que foi uma coletânea de contos. O título do conto era o Bolo no Ver o Peso. Ver o Peso é um ponto turístico e comercial daqui de Belém. E é engraçado, né? Essa é uma experiência que eu tô compartilhando com vocês, porque eu ainda não tinha assim meio que dito pra todo mundo. É a primeira vez que eu tô falando. Eu achei que eu tava escrevendo um conto razoavelmente de terror, né? Aí na sessão de autógrafos apareceu uma menina que tinha comprado o livro, já tinha devorado ele. Aí ela tava pegando, você é do o Bolo do Ver o Peso, assim. Eu morri de rir. Hã?
E aí eu vou perguntar pra vocês qual foi a experiência de alguém a estar avaliando seus contos ou romances vampirescos. Tati, por favor. Cara, eu acho que foi uma das experiências mais assustadoras e mais incríveis que eu já passei na minha vida. Porque, assim, eu sempre escrevi, mas sempre foi algo pessoal. E eu nunca considerei que a minha habilidade para escrever fosse uma habilidade que tivesse algum valor. Sempre foi algo muito natural para mim. Então, em algum momento, quando alguém leu algo que eu escrevi e falou assim, nossa, mas você escreve bem, você devia mostrar para as pessoas, tipo, foi aquela coisa, não, sabe? Tipo, eu escrevo diário, eu não escrevo livro. E daí, tipo, eu fui vendo que realmente, sabe, algumas pessoas estavam gostando. E aí, quando eu submeti o meu primeiro conto para avaliação, que está inclusive no Storytellers Vault, na coletânea, com outros 4 autores, e que várias pessoas me deram um retorno, nossa, seu conto é muito legal, tipo, e começaram, você conseguiu passar isso no conto, tipo, eu cheguei a ser convidada para jogar em uma mesa, poxa, você não quer representar o seu personagem na nossa mesa? Falei, nossa, gente, caraca, então foi uma experiência muito boa, tipo, foi assustadorazíssima, zérrima, porque, tipo, sabe, foi a primeira vez que eu tirava algo que era muito pessoal e mostrava para o mundo. Mas, por outro lado, foi muito gratificante ver que as pessoas gostaram do que eu tinha para mostrar. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E foi o que me fez falar, não, então, peraí, eu quero continuar fazendo isso. Boa. Vivi. Eu não escrevo nada, eu só escrevo aventura de RPG, gente. Vai ser muita coisa, pode ter certeza. Eu não Muita consigo coisa. sentar. É muito difícil escrever aventura de RPG. Mas aí o desenvolvimento é aquela coisa, você joga na mão dos players e vai. Tipo, eu já tentei escrever assim histórias dos personagens mais longamente. E cada hora vem uma ideia diferente, eu fico mudando. Então eu desisti de escrever mesmo, de pôr no papel. Eu deixo na minha cabeça porque eu sempre vou alterar. Aí no máximo eu fico ali do tipo, pego um plot, faço alguma coisa, outra. Mas, e, tipo, vou pro teste na mesa, né? Toda vez que eu tenho uma ideia, eu vou pedindo os voluntários, coitado, pra encarar e testar a aventura. Tem umas que funcionam, tem umas que ficam uma bosta. Aí só. Eu admiro muito quem consegue pegar uma ideia e pôr a ideia no papel. E assim, Raga, eu tenho a frustração de não conseguir fazer nada de terror. Porque sempre, eu não sei se é eu que não consigo ter a postura, sempre vem assim um jogador com uma referência do nada e acaba com o clima da mesa. Acaba com o clima da mesa. Era uma aventura de vampiro, era um vampiro meio, sabe, Giovanni, Hecata do Vampiro à Máscara. E, tipo, o vampiro roubando vida das pessoas. E, tipo, um personagem teve uma falha crítica. E o jogador decidiu que o que ele estava vendo não era um fantasma, era um pato. E na hora que ele começou a contar do pato, que foi a narração do personagem, ele destruiu o clima. E eu fiquei olhando assim, do tipo, meu Deus, a minha mesa de terror com o pato. Então, eu acho que é o mais próximo que eu já cheguei de alguém rir do meu plano de horror e próximo de um vampiro. Boa. Franz. Seus relatos. Bom, assim, eu quando comecei a escrever, eu escrevia pra mim, né? Não para os outros. Até hoje, né? Eu escrevo pra mim. E era mais era uma forma que eu tinha de tentar entender a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, porque infelizmente nunca tive muita educação nesse sentido. Minha família sempre foi, como posso dizer, não teve muita educação, nem a maioria nem educação de base. Então, eu não tinha muito como me comunicar com eles sobre isso. Infelizmente tive muitos problemas familiares. E eu escrevia mais para mim mesmo, era a minha forma de me entender. Era a forma de meio que de tentar buscar em mim mesmo como é que eu me sentia, como é que eu era. Tanto que os meus primeiros contos, meus primeiros textos, eu não dava nomes a nada. Era só sentimentos. E alguns amigos meus resolveram ler, né? Pegaram para ler e disseram que estava muito bom, que estava legal, que era legal de repente lançar.
Aí eu disse, não, lançar esse negócio tá doido? Aí passou anos aí, eu comecei a participar de grupos, como eu falei, na literatura, conheci autores, aí alguns autores leram também, falaram que estava legal, eu deveria lançar, mas eu tinha medo, né, porque eu achava que era muita exposição, e eu tinha medo de exposição, tinha medo de repente, eu acho que à época as pessoas não falavam muito sobre transgeneridade, e era sempre eu sempre colocava meus contos, eram sempre contos de horror, contos fantásticos, mas ao mesmo tempo era um pano de fundo. Eu estava falando sobre outras coisas ali. Aí teve um dia que teve uma época até que estava tanta gente lendo e lançando críticas positivas, que teve autor, até aí até o último que praticamente me deu uma tapa mandando eu lançar foi o Keith Issa, né, que é um dos maiores autores de literatura vampírica do Brasil, né, o único que ganhou um prêmio, que foi essa de Queiroz, usando literatura vampírica. Aí ele disse, isso aqui tá muito bom, vai, lança esse negócio. Aí foi praticamente um vai, senão eu te dou uma porrada. Mas eu nem quis, eu nem queria, sinceramente. Eu falei, não, eu vou não, eu acho que não vou não. Só que de repente veio a doença, né? A necessidade financeira e eu pensei, olha, já que eu tenho esses textos, eu eu vou usá-los para de repente me ajudar, né? E foi assim que eu acabei e comecei a lançar. Esse é meu primeiro trabalho de literatura vampírica que eu lanço, né? Porque o financiamento que eu estou lançando agora aqui Franch, tu foi me permite fazer exatamente uma interrupçãozinha? esse. Aproveita para explicar que livro é esse que até então não foi identificado. Diz aí pra gente. Ah, Vamos anotar nomes. tá, eu não ia falar porque eu achei que ia ter no final, assim, uma coisa Não, sobre. pode falar desde agora. Foi por ele que a gente tá aqui. Eu estou lançando um livro chamado Magnolia, que é uma ficção vampírica, que assim como eu acabei de falar, né, é basicamente o vampiro é um pano de fundo para falar sobre transgeneridade, sobre orientação sexual, mas é um pano de fundo bem estruturado e a história é em torno de um vampiro chamado Kay, que é um padre e que está à procura de um amor perdido, que chama-se Avone, e que as pessoas que podem saber da localização dele são as suas antigas crias, né? Que ele também, o Padre Kay também é uma cria do Avone, e a única cria que ele conhece é uma vampira, quer dizer, no momento que ele sabe que está viva, é uma vampira chamada Charlie, que é uma mulher trans, vampira trans, e que até o momento, a não ser que as meninas aqui me corrijam, eu quero que seja a primeira vampira trans da literatura brasileira, né? E ele procura essa pessoa, por sinal, ok, ele é do final do, ele é do começo do século XVII, então ele é cheio de certos preconceitos e algumas situações que, afinal de contas, são os preconceitos da sua criação, da sua época, e que a história todinha é mais para desmoronar esse preconceito dele quando ele vai até essa vampira e ela diz que para que ele saiba sobre onde está o Avon, ele teria que ouvir a história dela. Então, basicamente, é um vampiro ouvindo a história de outra vampira, né? Muito no estilo Anne Rice nesse sentido. Aí são duas camadas narrativas e, e é basicamente isso, né? E a partir disso eu apresento vários personagens, várias situações. O livro é todo escrito em gótico e misturado com a corrente decadentista, né, do final do século, no final do século XIX para o século XX. Eu trabalho, trabalhei muito o estudo dessas correntes e eu acho que esse talvez seja o diferencial dessa literatura, além da meio que do estudo de identidade, vamos dizer assim, né, meu estudo particular sobre mim mesma e E é basicamente isso. E eu acho que só lendo mesmo para pegar o resto e ouvir me dizer que achou legal ou me xingar. Credo.
Não. E, Bom, e galera, diga. uma coisa, não é um romance, é uma noveleta. Né? Às vezes muita gente tá colocando no romance, né? Ao ficar, meu Deus, se não é um romance, não, o povo vai vir atrás de trocentas páginas, e na verdade é uma noveleta, né? Uma novela, uma novela vampírica. Ela não é tão extensa em número de páginas, mas ela é bem densa em história. Uhum, perfeito. Gente, joguei o link aqui no chat. Recomendo vocês darem uma conferida lá na campanha do Catarse. E é claro, se puderem, contribuir. Vamos então dar aqui prosseguimento à segunda pergunta. Qual é... Eita, que agora o negócio vai pegar. Qual é a sua relação com os RPGs de vampiros? E quem começa é a Vivi. Eita, eu. Bora lá. Bem, né? Como eu gosto do tema, né? E principalmente de diferentes origens do tema do vampiro, eu posso falar que eu fico triste com grande parte dos RPGs de vampiro. Porque é muito aquela base mais hollywoodiana, né? Não dá nem pra falar que é de uma cultura específica. É a parte, tipo, ou é da Anne Rice. Quando eu tô puta, eu fico chamando ela de Ana Arroz. Porque eu fico, tipo, toda essa merda, tudo em cima do livro dela. Puta que pariu, só tem isso. Né? Fico xingando, porque eu sou daquelas tias que dão boa noite pro apresentador de jornal. Então eu xingo quando eu tô ouvindo na internet, quando eu tô lendo o livro. Então eu sinto um pouco de falta de origens diferentes pro vampiro. Se você corre para algum sistema, né? Nosso Vampiro à Máscara descaradamente fala: nossa base é essa. Aí você pega, tipo, a gente pode falar o nome do sistema, né? Porque aí fica mal depois ver alguém me bater. Os outros sistemas que tem mais modernos, que misturam as criaturas, também pegam essa parte. O Vampiro à Máscara ainda dá aquela mudada com toda a colher de sal e boa medida nas cagadas culturais, e cagadas culturais imensas que eles fizeram na década de 90 e começo de 2000, quando eles tentam colocar alguma outra cultura, né? Tipo, eu tenho amigos que estudam e explicam das falhas absurdas como que é? Do Ebony Kingdom, né? Tem erros. O Gypsy, a gente nem fala do absurdo de erro. Aí os vampiros orientais, que do tipo, tá um pouco menos cagado, mas também tá bem cagado. Esse é o sistema mais famoso. O resto tem uns sistemas que tem o vampiro e não foca tanto na origem dele, né? Porque, tipo, o vampiro é o seu inimigo. Você vai caçar ele. Então, o vampiro tá lá, ele é ruim, ele se alimenta de sangue. Então, eu digo que eu fico nesse amor e ódio, sabe? Triste porque a gente não tem tantas origens diferentes. E as que tem precisam urgentemente serem refeitas e corrigidas, né? E vão ficar absurdamente mais legais, porque, cara, tipo, você pega a parte dos vampiros do Reino de Ébano, eles teriam que ter um motivo de vida para ter parado na escala evolutiva e não ter morrido, né? Eles teriam aquela parte de energia pesada do Oriente, mas eles teriam que ter um motivo muito importante no ciclo de vida. Então, você dá uma outra história, ou pegar um sistema de RPG, não de universo de filme, acho que aqui no Brasil veio como Noturno, o Daystain, mas um vampiro de origem biológica, né, religiosa, biológica ali, e você, pô, pode dar aquela mistura de apocalipse zumbi com um vampiro e explorar outros temas, né, que é tipo a literatura do Noturno, do Daystain, é muito legal. O vampiro você vira vampiro por um vírus, por um verme, né? Você vira vampiro por um verme. Mas a dor do vampirismo não é você não morrer. A dor do vampirismo é porque você busca o que era amado pela eternidade inteira e de uma forma muito doida. Não é só o sangue que te alimenta, é a carência da presença amada. E se você transformar a presença amada em vampiro, você não tem mais aquele carinho original. É, tipo, aquilo vai deixando o vampiro super doido. E cara, eu fico pensando, puta, as imaginações que isso dá de campanha, de outras coisas de jogo, né? Discussões de coisas, aí eu fico nessa, do tipo, ok, por enquanto vamos jogar lá Vampiro à Máscara e dar uma temperada com isso daqui, ou pegar sistemas mais genéricos, né? Um Cypher, um GURPS, um Fate, qualquer coisa que você goste e adaptar para esses outros universos e motivos.
Eu sou um pouco preguiçosa para adaptação, então eu pego a temática e eu jogo na internet para procurar, tipo, 30 dias de noite, tem aquela origem, tem aquele negócio, alguém já fez para GURPS, beleza, já sei jogar GURPS, vou jogar isso daqui, porque eu não tenho muita paciência para adaptar. Acho que a última vez que eu adaptei alguma coisa em 2015, 2014, assim, preciso quebrar esse ciclo de adaptar e parar de querer pegar pronto. É essa pegada aí do amar e odiar. Antes de eu passar para Franz, Vivi, olha esse comentário e vê se tu consegue concordar ou não. O Renan disse: dúvida, se formos exportar para outra mídia, seria Chris Rock o Hardestad e The Younger e Will Smith Tell Bell? O que tu acha? Olha, eu acho que dá pra gente colocar isso, sim. E os seguranças do Oscar é tudo aquele resto de ventru que tava em volta da reunião. Boa. Boa. Franz, pode seguir. Ai, caceta. Vamos lá. É pra falar minha relação com o RPG, né? Ou com o RPG de vampiro. Isso. Então, eu jogo RPG há 20 anos. No entanto, eu só joguei realmente, enquanto jogadora, em três mesas. Nenhuma delas durou. Não durou 3 meses, 4 meses, porque o mestre simplesmente desistiu. O narrador simplesmente desistiu. E narrando é engraçado o que eu vou dizer, porque eu narrei durante muitos anos Vampiro. Eu tinha mesa assim de 4 anos, 5 anos, 7 anos de mesa. Só que é engraçado que na verdade nunca joguei Vampira Máscara. Porque eu li Vampira Máscara começando todinho, desconcordei de tudo ali, praticamente. Então praticamente eu só usava o sistema, as disciplinas, mas refazia absolutamente tudo. Tanto que meus jogadores, eu dizia para eles, gente, não estão jogando Vampira Máscara, avisa logo, viu? É storyteller, tem vampiro e tem o sistema aqui, mas eu não usava clãs, não usava nada tipo, era vampiro. Apenas isso, tanto que foi daí que eu acabei estruturando os meus vampiros dos meus romances, basicamente, né? Então eles têm uma relação bem forte com Vampira Máscara também nesse sentido, né? Ou pelo menos com o sistema, né? E com as disciplinas. E eu acho que a única vez que eu realmente narrei Vampiro a Máscara usando tudo, acho que foi um jogo que durou 2 anos, e a galera pediu para eu voltar para o estilo antigo. Eles disseram que eu era péssimo narrando Vampira Máscara. Foi engraçado. Porque eu não parecia me sentir bem, né? Eu não parecia estar no lugar comum. Então foi basicamente isso. E engraçado que já em Lobisomem Apocalipse, que eu amo, eu uso tudo. Cada tribo, que é uma história muito rica. Nossa, muito rica. Aí eu não queria jogar. E eu sempre via Vampira Máscara como um constructor, sabe? Muito, sei lá, muito cheio de peça, mal encaixada, infelizmente. E que me dava, alguns clãs, em particular a história de alguns clãs, me dava uma certa angústia, sabe? Concordando 1000% com o Vivax, é exatamente isso, a história, a forma como tratavam somente vampiros oriundos de outras nações, né, mais pro Oriente e tudo mais. Você via que era um preconceito lá gigantesco e sem disfarce, para falar a verdade. Então eu acabava que eu não curtia muito. Então eu vou dizer assim, eu joguei Vampira Máscara durante muitos anos, ou melhor, joguei Storyteller com vampiros durante muitos anos, só joguei em mesa apenas em 3 mesas, infelizmente não duraram nenhuma, porque os narradores simplesmente não jogavam. E não, minto, eu joguei muito Sabá, gente, Sabá, porque eu passava de um grupo aqui em João Pessoa, chamado João Pessoa by Night, que narrávamos no liceu, e depois começamos a narrar no espaço cultural daqui, e era tipo assim, 50 jogadores, sabe?
E eu era uma das narradoras, eram vários narradores. Aí sim, eu joguei bastante, mas foi Sabá, que eu gostava muito de Sabá. Até hoje, Tizimice é meu predileto, até hoje. E, foi o único contato realmente com Vampiro, a Máscara, que eu tive foi Vampiro Sabá. E é basicamente isso. Eu confesso que toda vez que alguém fala de Sabá, eu só lembro de um jogador aqui em Belém, que eu acompanhei ele jogando uma mesa que durou 5 meses de Sabá. Ele tinha um personagem sacerdote que toda vez que ele iniciava algum ritual junto aos seus, ele sempre iniciava dizendo Bah, Sababá, e aí começava a falar. Tati, vai contigo! Então, eu achei até interessante a Franz falar que o primeiro contato dela com RPG foi meio traumático, porque eu tive uma experiência bem parecida. De ter um narrador muito ruim que me criou um trauma, só que me criou um trauma eu era muito nova. Foi meu irmão mais velho narrando, eu era criança, tipo 5, 6 anos de idade, e aquilo pra mim me pareceu tão horrível, mas tão horrível, que eu cresci, eu passei por uma faculdade de história em que basicamente todos os meus amigos jogavam RPG, e eu não tinha o menor interesse. E daí quando foi em 2017, meu marido achou o livro dele, foi até outra 3ª edição, e começou a tentar com aquilo, né? Eu falei, não gosto de RPG, besteira, não sei o que e tal. E daí ele foi me convencendo e eu acabei quebrando por causa da temática do vampiro. E de lá pra cá, o que aconteceu que, na verdade, vocês estavam falando bastante aí das incoerências e dos preconceitos que a gente tem ali dentro do sistema. E no começo eu era bem purista, não, a gente vai jogar Vampiro à Máscara, tem que ser Vampiro à Máscara. Então, não, se tá escrito assim, tem que ser assim. E depois a gente começou a meio que se libertar disso, na verdade, muito mais eu, porque meu marido pra ele já tava também dando-se. E a gente começou a mudar, então é bem interessante também que a Fran falou que ela não joga Vampiro à Máscara, porque a gente também não joga Vampiro à Máscara, sabe? Eu acho que ele traz um arcabouço, ele traz uma magia mesmo, sabe? Um atrativo ali nos livros que é sedutor, mas que no fim das contas eu acho que a gente tem muito a ganhar, se libertando daquilo ali e começando a criar por conta própria, assim. Eu particularmente eu gosto bastante das divisões por clã, gosto bastante das disciplinas em si, mas a gente basicamente não usa lore, a lore a gente meio que pegou, fez assim, legal, tchau, você não existe mais. E como a gente trabalha com coisas muito contemporâneas, e eu sou uma pessoa extremamente cética, então as minhas personagens elas tendem muito a ir para esse lado. Então tudo é mitologia, tudo é crença, tudo, sabe, tipo, o mundo é esse, a gente vive assim, a partir de agora é daqui para frente, e o que é, tipo, de onde a gente veio não vai mudar o fato de que eu tô com sede de sangue essa noite, sabe? Então a gente meio que partiu desse pressuposto. E é interessante porque jogar o RPG acabou me permitindo ter o que eu queria desde criança, que era fazer com que os vampiros fossem reais. Porque agora eu posso estar no papel dessa vampira. E jogar me traz muitas reflexões no sentido de enfrentar situações que eu nunca enfrentaria de outras formas, de lidar com pessoas, de lidar com situações, e acabar me descobrindo como indivíduo também. Então, o jogo de vampiro, e especificamente por ser de vampiro, me traz muito isso. Porque o vampiro ele tem muito aquele dilema ético, né? De, mas eu vou me alimentar, mas eu vou pedir permissão, mas, tipo, azar se eu pedir permissão ou não, eu vou me alimentar de qualquer jeito, sabe? Então, traz toda essa sensação e eu gosto muito mais do vampiro, muito focado nesse horror pessoal, nessas, sabe, disputas políticas, nessa tentativa ali de você se agarrar nos últimos resquícios de humanidade e da sua vida que você tinha antes, do que especificamente no terror. Eu sou uma pessoa que tem muito problema com o terror, eu tenho muito pesadelo. Então eu acabo focando muito mais nessa parte, sabe, dos dramas vampíricos. Mas é isso, eu acho que é muito essa interação, tanto de o que eu me dou pro RPG e o que o RPG me traz de troca, e essa fonte inesgotável de inspiração que esse mundo acaba me trazendo de volta também. Show! É engraçado, né?
sem querer querendo, a gente praticamente só falou de Vampiro à Máscara, sendo que tem outros jogos de vampiro, né? Temos o meio que o sucessor da Máscara, que é o Hacking, que é uma outra história, um outro contexto. Temos o Monster Hearts, que traz também personagens vampiros, dentre outros. Aí eu vou resgatar um pouquinho de vocês. Vocês têm experiência com outros jogos de vampiros? Vivi? Sim. Por isso que eu te perguntei, né, se podia falar outros jogos, né? No Monster Hearts, eu acho que assim, acho que até eles colocam o nome mesmo como skin, né? Como casca, aparência. Porque você tem os poderzinhos específicos por ser vampiro, mas o foco não é ser vampiro ali, né? O foco são os sentimentos e as questões na dinâmica de escola americana e sobrevivência ao bullying, assim, né? Pelo menos foram as mesas que eu entrei em contato com Monster Hearts. O Sombras Urbanas também, que fica aquela mistura, né, de tipo, talvez olha, você não fez crossover no mundo das trevas, mas você pode vir fazer aqui, né? Aqui funciona. Tem também, gente, Diogo Nogueira, me perdoa, tem um livro que eu até comprei, o livro seu, e agora eu não lembro do nome, que também é de terror noturno. Pior que eu não lembro do nome do livro, eu lembro de eu estar comprando ele pela internet enquanto eu abri o portão do apartamento, mas, tipo, não lembro da brigaça do nome. Eu joguei com um amigo que ele gostou da possibilidade de ter a criatura sobrenatural, eu narrei pra variar, e não ser o Vampiro à Máscara, né? Quem mais que teve vampiro aqui? Eu joguei bastante coisa com vampiro, onde o vampiro ele tinha assim uma agenda dele, e alguns com essa que do tipo, ele só era como se fosse uma classe, que nem no Monster Hearts, um pouco do Sombra Urbana, você tem a sua agenda do grupo de vampiros, mas você tem todo aquele grupo. E também onde o vampiro é só seu inimigo, tipo um iHunt da vida, onde, tipo, talvez até um próprio vampiro te paga pra caçar outro vampiro. Né, eu joguei esse, de lembrar de cabeça agora, assim, são esses. E, obviamente, eu já tropecei por um dinossauro vampiro em D&D, e um jogador muito criativo. Na 3.5, né, quem sabe de tudo que você pode criar na 3.5, a gente teve que encarar a party com o dinossauro vampiro de um personagem. E ele tentou muito, muito colocar os dilemas do Drácula no dinossauro dele, mas não deu muito certo, porque D&D não casou muito com a questão, mas ele se esforçou bastante. Uma coisa assim que veio na minha cabeça agora, imaginação de RPGista é fogo, né? Dinossauro não consegue cravar as presas no pescoço, só pega o bicho inteiro e engole. Só pega o bicho inteiro. Olha, falar que aquele dinossauro vampiro era o dinossauro vampiro na mesma party do Minotauro Paladino. Então vocês imaginam o que a mesa virou. E os dilemas existenciais do dinossauro vampiro foram pro buraco. Porque não deu, foi uma tentativa. Olha, Franz, jogador é uma coisa incrível. Vai, Franz. Experiência fora de Vampiro à Máscara só foi com Ravenloft, que é o meu segundo, talvez até meu primeiro amor, antes de até ficar acima de Vampiro à Máscara, para falar a verdade, porque foi li muito, uma literatura que eu li muito, e eu já narrei tanto os heróis contra vampiros, né? Tanto como os heróis como vampiros, para falar a verdade. Já narrei durante anos e anos, e geralmente com climas mais voltado para o horror pessoal do que realmente combate, né? E bem distante do estilo de Vampiro à Máscara, bem distante desse. Era mais histórias mais vitorianas, mais voltadas para mais como aquela série Pennyful, né? Pennyful Dread, né? Mas lembrava até um pouco Castelo Frankenstein, só com vampiros, sabe? Tipo assim, foi uma experiência que eu tive fora de Vampiro à Máscara, e os narradores, eu enquanto narrador amava. Os jogadores estão acostumados a ter sessões de só interpretação que, tipo assim, passamos 4 meses sem jogar um dado, e quando precisou jogar todo mundo estranhou.
Aí basicamente isso todo mundo estranhou. O que vai ter combate? Como assim? Combate? Sabe? E Ravenloft é o amor da minha vida. Até acima de Vampira Máscara. Porque eu achei ele perfeito. Perfeito. É realmente. E realmente trabalha o gótico, trabalha. E. Nossa, é incrível. Show. Foi? Tati, desculpa, pode continuar. Não, só isso mesmo. Ah, tá, perdão. Tati, pode prosseguir. Então, não. Eu basicamente só joguei Vampiro à Máscara. Eu conheço o Hacking. Quando eu comecei a jogar, a gente pegou e começou a fazer ali uma saladinha. Então eu digo que a gente jogava a Máscara / Hacking, um blend. Mas de forma geral não, eu nunca, como foi que eu falei, eu tive um trauma muito grande com RPG no começo, então eu já me afastei bastante. Quando eu comecei a jogar em casa com meu marido, a gente jogou com pessoas próximas e também não foram experiências legais. Eu fui pra internet, eu tive algumas experiências bem traumáticas também, então eu acabo jogando muito mais ali no meu mini mundinho, isolado, que é onde eu sei que é seguro, é confortável e não vai ter uma experiência desastrosa. Então, assim, além disso, eu não sou narradora. Essencialmente, eu sou jogadora. Não vou dizer que eu nunca narrei, porque eu narrei uma mini campanha ali, que nem chegou no fim, mas não foi culpa minha, me defendo. Meio que o interesse foi morrendo dos dois lados e a gente parou de jogar. Então, assim, eu fiquei ali no Vampiro à Máscara, eu não tive interesse em procurar outras coisas, eu vejo referências, eu assisto outras pessoas falando de outros sistemas, mas a gente ficou ali. Mas é legal, a Franz falou que de jogar sessões puramente interpretativas e assustar quando tem que rolar o dado, isso é uma coisa que a gente faz muito. A gente praticamente, eu tenho uma caixinha com 40 dados, eu acho que tem 50 agora, porque eu sou acumuladora. E eu não rolo um. Não vamos falar de número de dados para jogo de Mundo das Trevas, por favor. Não, incrivelmente é para V5, são dadinhos pretos e vermelhos. Teoricamente a gente usaria ali uns 10, 15 no máximo, né? Não, eu sou compulsiva, eu gosto de ver a caixinha cheia e a gente não rola dado. Então, assim, apesar de eu não ter procurado outros sistemas, eu sei que o meu narrador tem outras referências que ele acaba trazendo, e como eu meio que já me desliguei disso de tem que ser uma coisa ou tem que ser outra, ele vai enfiando, eu não vou nem percebendo o que ele está colocando ali no meio da narrativa. Eu sei que existe, mas basicamente, se for dizer o que você já jogou, não. Eu joguei Vampiro à Máscara com uma pitadinha de Hacking. Boa. Tati, eu meio que me identifiquei quando tu falaste da questão dos dados. Eu não gosto muito de compartilhar os dados que eu uso. É meio que uma superstição, sabe? E aí, eu boa parte das vezes sou narrador, aí eu quero que ninguém toque nos meus dados. É os meus dados, pô, ninguém pode tocar. Aí eu louco, comprei 50 D10. Nossa. Acho que 10 dadinhos para cada jogador na mesa, para deixar os meus em paz. Meu pai amado, um pote desse tamanho cheio de dado. Não estou sozinho. Não, eu acho que não. Detalhe, os meus não estão aqui, tá? Os meus não ficam guardados junto com os do jogador. Inclusive tem até uma miniaturinha de um lobisomem aqui na beirada. É pra jogar lobisomem também. Dado de jogador não é misturável com dado do mestre. Esse negócio do lobisomem é engraçado, porque eu achava que antes de jogar lobisomem, o cara, quanto dado eu tenho 10 dados de 10, cara. Eu acho isso muito absurdo. Eu fui jogar lobisomem. Não é. Não é? Tem que comprar mais um 30. Olha lá, Orfeus também não é. Orfeus também não. Na hora que você vê um fantasma rolando 14 dados de dano, você fica assim, o quê? Não é. Mas esse negócio de acumular não é só no Storyteller, porque eu jogo muito AD&D e D&D, a Rola Enciclopédia. Aí os caras, mas só precisa de um conjunto de 20. É um conjunto, né? De 7 da fé, é verdade, eu tenho 20. Não, exato. Tenho 20 conjuntos. Eu acho que depende do que a pessoa chama de um conjunto, não é mesmo? Eu posso dizer que eu tenho o meu conjunto de D10. São 50 D10, mas é um conjunto.
Eu e Hagabat eu tenho aquele negócio também. Eu fico com meus dados e pouco fico com os deles, sabe? Não é pra tocar nos meus, não. No meu não. Exato, gente. Cada um com o seu, você compra pro jogador. Tem os dados de evento, que aí eu comprei tudo de uma cor só, sabe? Pra poder ser fácil de não misturar com quem leva os dados. E, tipo, né, quando o evento é presencial, você leva, porque muita gente é a primeira vez de jogar. Aí tipo, tem aquele monte de D10, aquele monte de D6, porque é o sistema da vez que tá rolando. E vocês são climáticos também com dados? Tipo, eu jogo Ravenloft, todos os dados, o conjunto de dados tem que ser preto. Aí tudo tem que ser preto. Eu vou jogar, sei lá, 3T que eu gosto de 3T, tudo tem que ser azul. E assim vai. Boa. Eu tenho os dados de lobisomem. Lobisomem é o único que eu tenho dado bonitinho, que eu comprei o kit de lobisomem. Os de vampiro eu tentei comprar dados só vermelhos. Só que eu sou muito azarada, eu troquei eles. Eu só tirava falha. Nossa. Comprei vermelho com culpa dos dados, não, preto, bichinho. pirolado, coisa mais linda. Só falha. Troquei, peguei qualquer um que dava sucesso. Beleza, vamos avançar aqui, que daqui a pouco vai ser RPG. Dados e Entendi, RPGs. Dados e Vamos falar um vampiros. pouco de literatura, então? Falar um pouco de literatura. Falar de quadrinho, filme. A próxima pergunta é: em quais outras mídias você curte a presença dos vampiros? E dessa vez é a Franz que começa. Vamos lá. Inicialmente, sempre na literatura, não importando qual, se é romance, contos, novelas, ou se em poemas também, que eu lia muito poema. Eu leio até hoje muito poema. Eu amo a Flaubert Espanta. E eu encontrava muito poemas eu lia muito poema de autores do século XVIII, que eram basicamente poemas vampíricos, sabe? E outra mídia também que eu curto, com certeza, é em filmes, acho que em tudo que aparecer. Filmes, jogos. Apesar de nunca ter jogado um jogo de videogame com vampiros, infelizmente. Se vocês acharem um aí, me indiquem. Eu realmente acho que nunca vi nenhum assim que seja legal. A não ser Vampira Máscara, mas tanto bug, que você não consegue zerar. É bug demais, gente, não tem como. E... Essa semana saiu uns novos, né? Tipo, Blood Hunt. Oi? Joga Castlevania. Antigão. Aí é Nossa, isso. mas Eu é acho que ótimo. toda mídia que tiver vampiro, eu tô colada. Se eu puder colar. Apesar de ultimamente não estou conseguindo jogar porque eu tô tomando muito corticoide e tô cega. Mas quando eu puder melhorar um pouco, né, eu pretendo ver se consigo ver. Aí, de repente consigo encontrar alguma coisa. Mas o corticoide deixa cega mesmo. Nossa, Sim. eu tô assim com. Eu trabalho com óptica, eu sou técnica óptica, então eu trabalho em laboratório. Então eu fui fazer meu próprio exame junto com o meu patrão. E tipo assim, tô com -4 de dioptria com um astigmatismo -3. Mas por sorte, esse inchaço que o corticoide dá, ele é semi-permanente. Quando eu desinchar, tem um risco de ficar essa dioptria, que vai ser horrível você ficar, e desinchar. Mas geralmente só acontece só é permanente quando você passa muitos anos tomando corticoide. Apesar de eu ter tomado em 4 meses corticoide suficiente para 3 anos, porque eu tomava bombas de 1000 ml de corticoide, que é tipo um monstro do monstro, todo dia, ainda não foi o suficiente para talvez deixar permanente, né? Eu torço para que não seja permanente, porque senão vai ser terrível. Dá uma melhorada bem, viu, Franz? Dá uma, assim, falar que eu entendo bem o que você tá falando. De falar que aqui é só na fortitude com o corticoide. Nossa, o corticoide também é terrível. Eu fiquei todo alérgica, cheio de furo, eu até sangrei, eu fiquei com medo, porque eu cheguei a sangrar sangue pelos olhos. Sabe? Foi quando a médica falou, eita, vamos diminuir isso aqui. Eu falei, meu filho, eu tô tomando 1000 ml por dia. Aí ela falou, não, vamos diminuir, né? Você tá sentindo um pouquinho de aversão, viu? Um pouquinho, eu tô chorando sangue. Aí a diminuiu mais, eu espero que com o tempo, quando, né, parar totalmente o consumo dessa droga, eu volte ao normal e fiquem só as outras drogas. Boa. Infelizmente eu vou ficar tomando. Não, eu vou tomar remédio o resto da vida, infelizmente, né? Mas não será corticoide, ainda bem. Perfeito. Corticoide é terrível, gente. Quem toma aí, né? Meu coração pra vocês. Eu sei como é que é.
E é, Beleza. agora voltando às mídias, né? Onde houver vampiro, eu tô colada. Onde houver vampiro, qualquer coisa. Tiver aquele joguinho de cara jogar dado pro ar e segurar e for vampírico, eu tô neles. Pode É crer. basicamente isso. Tá. Tati, Então, o meu primeiro contato com vampiros também foi com a novela Vamp. Eu acho que a gente tem uma geração Claudio Hanna por aqui. Com certeza. Cara, aquilo me marcou de uma forma absurda, assim. Eu tenho imagens nítidas ainda de cenas da novela, e eu tinha 4, 5 anos quando a novela saiu. E eu sempre fui apaixonada, e aquilo ali meio que me guiou, e daí a partir daí eu comecei a procurar, então talvez por isso os meios audiovisuais ali, cinema e tal, tem um apelo muito grande para mim, porque eu tenho essa memória afetiva muito grande por conta de uma novela. Então, assim, também, sabe, falou que tem vampiro, opa, já estico o olhinho, já quero saber qual é, mesmo que várias vezes a gente saia xingando e falando, puta merda, eu não acredito que eu gastei meu tempo vendo isso, mas meu Deus, isso não tem lógica, isso não tem coerência, mas enfim, a gente gosta de sofrer, eu acho, né? Mas eu acho que filmes e séries de vampiros são uma coisa que eu consumo bastante. Inclusive, eu não consigo me perdoar que eu fui assistir Amantes Eternos esse ano e eu tô, assim, apaixonada. Eu queria morar dentro daquele filme. E foi legal falar de jogo, porque a gente tem um jogo de Vampiro à Máscara, né? Que é o The Ivory Stairs, é uma visual novel que eu e mais uma equipe a gente produziu pro Vampire Jam desse ano, quer dizer, ano passado, né? 2021. E que também teve muita essa inspiração por conta dos jogos de vampiro que tem disponíveis ali na Steam. Eu sempre gostei muito de jogo de escolhas, de jogo de visual novel, ou mesmo aquele que é só aquela paredona de texto e a gente vai escolhendo, que veio daqueles livrinhos que a gente tinha quando era criança, de, né, não, se você quer atacar o monstro, pule para a página 15, se você quer fugir, pule para 18. Ops, o monstro te pegou, volta para 15. E assim, eu também sou fissurada por jogo, então falou que é jogo de vampiro, a gente também já vai lá, estica o olhinho e vai dar uma olhada, apesar de ser o tipo de mídia que eu consumo menos. E sim, eu acho que a literatura é quase impossível, né? Mas a gente não ter essa paixão. Mas eu gosto muito mais de histórias curtas, de contos mais, sabe, mais curtinhos ali, que é um estilo que eu acabei me adaptando mais a escrever também, porque quando eu começo a escrever uma história muito longa, eu paro no meio, porque eu sinto que ela vai me soterrar. Então eu passei a escrever histórias curtas. E é isso, eu acho que é basicamente, sabe? Falou que tem vampiro, a gente dá uma olhada, se interessar, a gente vai até o fim. boa. Vivi, Nossa, Nossa, gente, eu não lembro a primeira coisa que fez eu prestar atenção em vampiro, mas eu lembro muito, né, da novela Vamp. Eu até tentei achar aqui de que ano que foi a nossa, Vamp pra temos aqui na ver. geração Vamp mesmo. Do 1991, Vamp. 91, eu já tava com 8 anos. Eu lembro de assistindo a novela, né, entendendo poucas coisas e tipo, e adorando os vampiros, né, porque, tipo, era, gente, maravilhoso. Já falei pro pessoal que o Neila Torraca é o Hardestar e o Pierre Zonel, o Tarcísio Meira, não adianta que vocês tentarem me provar. Ficou na minha cabeça do Vampiro à Máscara. Eu gosto muito de quadrinhos, então se tem vampiro, eu vou ler. Pode ser quadrinho, né, tipo americano, pode ser mangá, manhwa da vida. Não precisam todos ter uma pegada emocional assim, ou de terror. Tem uns de comédia que eu li, né, tipo Dom Drácula, que tem umas coisas erradíssimas, mas, tipo, eu li, chorava de ler, de rir. Quando eu tava lendo, anos depois, você olha e faz assim, meu Deus, como é que eu tava rindo disso? Mas eu acabo consumindo muito mais a literatura mesmo. Jogos eu enxergo muito mal, até pelo uso de corticoide por muitos anos. Então eu acabei desistindo dos jogos, né? Tipo, eu tava tentando lembrar mais um jogo, tipo, além do videogame do Castlevania, do
O jogo de Vampira Máscara, que vinha o CDzinho pra gente instalar, o Bloodline, né? Que era o Bloodline primeiro, que esse, tipo, aqueles gráficos maravilhosos na nossa visão, e hoje a gente olha, tem um troço assim. Tentei jogar esse último de Battle Royale de vampiro, gente, morri toda hora porque eu não enxergava bosta nenhuma na hora que eu tava jogando. Eu desisti de jogo. Mas assim, se é desenho animado com vampiro, eu vou lá assistir. Se é anime, eu vou lá assistir. Se é mangá, quadrinho, eu busco, né, pra ver. Filme e série hoje, com esses streaming de série, fantasma e vampiro estão nos meus tops de busca, né, do que tem neles. Mas é grande parte dos livros, porque é mais fácil você achar em livro os novos cultos e histórias de origem de vampiro. Então, tipo, né, a Franz comentou do pessoal, pessoal da Noruega, Finlândia. O vampiro para eles tem uma pegada muito interessante de precisar entrar na casa, de ser uma criatura super dependente do humano. Ele não depende só para se alimentar, ele depende para ser cuidado, né? A primeira vez que eu peguei desses lados do mundo foi no Deixa Ela Entrar. A minha psicóloga comeu a minha alma lindo, porque eu estava lendo o livro. Eu tenho. É lindo, lindo, lindo. Nossa, adoro ele. Eu tava lendo o livro e ela ficava assim, você tá deprimida, você não pode ler coisas de vampiro. E eu muito do tipo, quê? Como assim? É o que tira a nossa depressão. Aí, e ela brigou, e eu fiquei um tempão, eu tava lendo, mais de um livro na época, e eu tive que parar tudo que eu tava lendo, que era de terror, que me deixava triste. Obviamente eu troquei de psicóloga e continuo lendo meus livros. Leia Vivos Entre Mortos dele, do João Advide, é lindo também. Vou procurar esse, porque eu adoro ler, eu tô sempre lendo, às vezes eu altero com sistemas novos de RPG pra pegar uns pouco de número no meio da leitura. E não, eu caço o quadrinho. Antes mesmo de começar aqui, eu tava pegando umas dicas novas de quadrinho com vampiro. E, o pessoal ficou puto quando saiu, mas eu fui ler o Crepúsculo, que eu queria saber o que a galera tava xingando. Fui tentar entender, sabe, qual era aquela raiva de novo a gente vai falar de Vampira Máscara, né? Mas era aquele monte de jogador de Vampiras Máscara putaço com os vampiros. E eu assim, gente, não tem só a mitologia da Anne Rice. Tu deixa o vampiro brilhar, criatura. Deixa. Não é o que a Franz falou, não é pra você essa série de livro. Para de chorar. Vai ler suplemento, cidadão. Então eu gosto de ler essas coisas. Se você não lê com distanciamento, faça isso aí. O cara fica irritado por conta de um livro que nem sequer é da faixa etária da pessoa. O povo lá xingando, gente, deixa o vampiro brilhar. E ó, melhor ispo do cinema tá em Crepúsculo. Melhor ispo do cinema tá em Crepúsculo. Isso. O livro, por sinal, Crepúsculo é melhor do que o filme. O filme. Sim. Eu quero falar duas coisas que eu acho positivo de Crepúsculo. Eu não gosto, mas são duas coisas que eu achei positivo. Uma, confirmando o que a Vivi falou, que a versão ISPO é muito interessante, visualmente falando. E de quebra, foi onde eu vi melhor explorar a questão da fúria e as consequências em cima dos parentes em volta. Quando eles explicam a cicatriz da esposa lá do líder da matilha, caraca, como é que aí ninguém ainda representou isso em mesa? Nossa, achei perfeito isso. E o outro, que foi assim para mim interessante, uma outra percepção, um outro olhar do mal de ser um vampiro, não é que o sol vai derreter ele, é porque ele simplesmente vai brilhar durante o dia. Vocês acham que isso é pouco? Véi, imagina a cagada que é tu sair brilhando por aí, como é que vão te caçar, considerando que a humanidade teme tudo e quer destruir tudo, que é diferente. O problema, na verdade, o hate todo, é que, primeiro, quem tava com hate nunca leu, só viram os filmes. O hate é em cima dos atores, pra falar a verdade. É em cima dos atores. Atores.
quem lê o filme, se distanciar, tiver maturidade para se distanciar na leitura, vai perceber que no mínimo não é para a idade dele, né, que é para um público diferente, para um público jovem, e que quer não, as ideias ali são válidas, tem muitas ideias boas, sinceramente. E, gente, era um livro de romance, não era um livro de vampiro. Ponto. Tipo, vai ler isso como romance, não tipo vampiro. E você quer saber, os lobisomens dele eu gostei muito. Muito. Sim. O Renan tá aqui citando que a melhor forma crinos que ele já viu foi em Hellsing. E Renan, eu digo que já foi barrado. Concordo. Eu vou avançar um pouquinho, Franz. Já foi barrado numa série de curtas animadas que tem robôs, alguma coisa, morte, sexo, robôs, assim. amor, Sex, Robot, Love, não é? Tipo, isso. Sexo, Amor e Robôs. Isso. Aí tem lá uma animação de personagens em forma crinos. Eu acho que ficou até melhor do que Hellsing. Quem não assistiu, eu recomendo dar uma conferida. Sim, na primeira temporada. É verdade, é um dos últimos, é verdade. É dos últimos da primeira. Melhorou porque refinou a qualidade da animação. Porque pra época. Meu caderno de crônica de vampiro era a capa do lobisomem do Van Helsing. Não, e ele afiando as garras no pilar. Nossa, gente, é usando o dom, gente. É usando o dom, garras afiadas, gente. Garras afiadas, todinha. Quando eu vi, eu vi garras afiadas. Exatamente. Não tem como, tipo. Bom, pode reclamar dos vampiros, mas tá aí. Bom, aproveitando que a gente tá tratando de vampiros em outras mídias, vamos agora falar então dos vampiros na música. Porque este é o momento de abordarmos a rádio RPG Pará, que é a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. É uma brincadeira que eu faço misturando música com RPG. E geralmente peço para os participantes do RPG em Debate para indicarem uma canção relacionada com o tema que estamos discutindo, que hoje aqui tem a ver com vampiros. Então, vou pedir para a Tati, para a Viviane e para a Franz indicarem uma canção que se relacione com vampiros. A começar pela Tati. Então, gente, eu sou malcaviana e eu tenho um monte. Mas eu vou escolher uma que pra mim atualmente tá sendo a música que eu ouço, eu vejo a cena, assim, tipo, é uma neófita, tutoriador, e pra mim nada tira da minha cabeça, que é uma música que se chama Starving, da Hailey Steinfeld com Zid. E, cara, pra mim é isso, sabe? É a relação de uma neófita com o senhor dela e é isso. Show. Vivi? Tá sem áudio. Deu. Hein? Deu um corte. Tá. Talvez entrar e sair de novo. Talvez. Bom, enquanto a Vivi ajeita a questão do áudio, vou pedir pra Franz. Rapaz, música. Vou tentar buscar o que eu vi antigamente, porque essa pandemia, ela me moldou. Antes da pandemia, eu detestava K-pop e dorama. Só que depois da pandemia, não sei o que aconteceu por conta de influência de uma prima minha, eu só escuto K-pop hoje em dia e vejo dorama. Só que, vamos lá, um que eu ainda escuto muito é um cantor americano dos anos 80 chamado John Denver. E tem tem uma música dele chamada Poems, Players e Promise, que é muito linda mesmo. E sempre que eu escuto ela, não sei porquê, eu penso muito nos meus vampiros ouvindo essa música. Então eu meio que coloco ela na playlist de músicas para vampiro. Ela é bem melancólica, e ela é gospel, por sinal. Ela é bem, ele é um cantor gospel, para falar a verdade. Apesar de as músicas dele de maior sucesso não são gospel, ele cantar aquela música Sunshine, oh my shoulder makes me happy. Então eu coloco essa, Poems and Promise, Poems, Players and Promise, como música vampírica. Boa. Vivi. Agora foi? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Gente, porque pra variar, eu com as tecnologias. Então, difícil escolher uma só. Eu vou de música nacional dessa vez.
Bem antiguinha, como eu já tinha comentado, não dá pra pedir pra colocar a diva da Cláudia Ohana cantando Sympathy for the Devil, porque a emissora dona da novela cortou os direitos de você ouvir fora da trilha sonora da novela. Não sei quem teria o cassete da Vamp ainda, né? Até hoje é válido, porque não tem, você não consegue nem ver no YouTube. O que, tipo, gente, pessoal, vocês que não assistiram a Cláudia Ohana cantando, vocês perderam. Mas eu vou de Rita Lee, Doce Vampiro. E, tipo, né? A Rita Lee, eu acho que ela é, assim, tipo, uma malcaviana na medida certa do desafio com o misticismo do Malk, sabe? O desafio do padrão com o misticismo do Malk. Então, vamos para essa grande malcaviana aí, já que bastante gente joga Vampira Máscara. Com o Doce Vampiro e todo o romantismo. Gente, não é só o toreador que pode ter o romantismo dele. O vampiro pode não sentir amor, mas amor é uma coisa. O romantismo tem várias coisas para ser feito. Perfeito. Bom, galera, quem quiser depois escutar esses pedidos, eu vou botar esse áudio explicando a relação, em seguida a música propriamente dita, e vocês poderão acompanhar aqui na plataforma roxinha. Vocês veem aí no meu Linktree, vai aparecer tanto do WhatsApp quanto do Telegram para vocês entrarem e acompanharem o que rola da rádio. E caso vocês estejam assistindo na plataforma vermelhinha, tá aqui na descrição do vídeo, tanto o link do WhatsApp quanto do Telegram. Recomendo vocês acompanharem, porque toda manhã tem uma canção nova para vocês escutarem relacionada com RPG. Bom, estamos chegando agora na nossa fase final do nosso debate, que é quando os convidados fazem as suas considerações finais sobre o tema. Tipo, achou que passou algum momento e não era mais o momento de comentar? Pelo contrário, é agora que você traz algum comentário que dá para encaixar e achou que deveria ter dito e não foi o momento ideal. Aproveita também para falar dos seus trabalhos, dos seus jabás e no final dizer um até logo para a galera. E para começar, Vivi. Não, acho que não perdemos nada, apesar do bate-papo e conseguir ir para longe aqui, que a gente já começou antes a conversar. Sobre trabalho, eu tenho a Lurinerd, que é uma saboaria e cosméticos artesanais com temática nerd. Então a gente tem kits de dado, de sabonete com dado dentro. Então, se você tem mania de dado, dá para juntar os dois, aqueles dados que você vê na gringa, dá para pedir. E também, domingo agora, dia 10 de abril, em mesa virtual pelo Sesc 24 de maio de RPG de horror. E talvez, tipo, né, eu proponho pro pessoal que aparece para jogar, né, pela internet, vai ter tanto uma aventura de Vampiro, a Máscara, quanto Orfeus, que também é do mundo das trevas, para o pessoal escolher o que quer jogar. Então, se você vai estar domingo de bobeira, 1h da tarde, só jogar aí no seu Google Sesc 24 de maio e pegar o link para jogar do conforto da sua casa. Boa. Um beijo e valeu, Raga, por chamar. A gente foi para variar, conhecer gente nova aqui. Franz, por favor. Vamos lá. Posso me dedicar especificamente ao lançamento do financiamento, né? O que você quiser, o espaço é seu. Então, como talvez uma boa ação já deve saber, né? Estou fazendo o financiamento coletivo do livro Magnólia, que está saindo por um selo do RPG Conoses, com ilustrações do meu sobrinho, que são maravilhosas. Se vocês deram uma olhada nas ilustrações, vão ficar besta. Até eu fiquei, para falar a verdade, que eu cheguei pro meu sobrinho, eu quero as ilustrações para o meu livro. Quando ele me mostrou, eu falei, o quê? O que é isso? Eram ilustrações assim, a nível, sabe? Qualquer livro que você vai olhar de RPG, você vai ler, vai estar nesse nível, assim, eu fiquei besta. E isso mostra que eu não conhecia muito bem meu sobrinho. Né, o financiamento está sendo feito para financiar meu tratamento, né? Porque eu estou pegando a chamada da mielite neurocitossomósica, que é mielite transversa aguda, que não tem cura, infelizmente, e ela paralisa a pessoa em algumas partes do corpo. No meu caso, ficou paralisada da cintura para baixo, só que já está semi-paralisada, que eu não consigo caminhar,
mas eu estou com a bexiga paralisada há anos, a genitália paralisada, e os remédios, e além de dores neuropáticas fortíssimas nas pernas, né? E na genitália e outras partes do corpo, principalmente nos pés, é terrível. E que eu tô com gasto de medicamentos de mais de R$ 500 por mês. Estou sem trabalhar por conta da pandemia. E basicamente o financiamento foi meu pedido de socorro, foi a forma que eu encontrei de pedir socorro para conseguir dinheiro não só para os medicamentos, pelo menos um ano, como para tentar a fisioterapia, que o governo só dá, infelizmente, a fisioterapia das pernas, não dá a fisioterapia da parte da bexiga, nem do resto. E quem puder contribuir de alguma forma, ficaria muito contente mesmo. E que eu espero, né, poder aí no futuro, depois que melhorar, voltar a trabalhar com RPG, assim como com literatura, já que eu criei a coragem de lançar esse Magnolia, que ele é parte de um cenário muito maior, tem muitos contos desse mesmo cenário, muitos contos mesmo. E que além do romance, também vou lançar um mini cenário de RPG baseado no romance, né, que estou produzindo. O romance, estou falando romance, gente, é noveleta, é uma novela. Eu escuto tanto por falar romance, mas é noveleta, pra ninguém se espantar quando que ele vai ser baseado no Magnolia, mas ainda vou pegar outros elementos de outros contos que eu já trabalhei no mesmo cenário para poder ficar mais completinho. E é um mini RPG, né, que eu teria a ajuda de alguns autores daqui, pessoas maravilhosas que vão me ajudar, né, como o Valpassos, o Cozinha Verde, né, que vão me ajudar muito. Aí uma outra pessoa maravilhosa, esqueci o nome agora, que vai me ajudar na parte de Vampiro quinta edição. Minha memória tá terrível, ele sabe quem ele é, e eu vou falar na próxima vez. Um beijo pra ele, desculpa. E é isso. Eu agradeceria muito quem puder ajudar, né? E eu espero que no futuro eu possa lançar os outros contos e outras novelas quem sabe em outros termos, né? Sem estar com tanta necessidade, com tanta pressa, né? Para me tornar um pouco mais humana. Eu não me sinto muito humana no momento, né? Me sinto pela metade. E é isso, agradecer muito que poder ajudar. E outra que eu agradeço muito por você ter me chamado lá abaixo. Amei conhecer a Tati, amei conhecer a Vivox. Eu achei adorei esse nome. E gostei muito do papo, sério, foi muito descontraído. Eu estava super tensa, porque vocês não vão falar sobre vampiros, sobre literatura. Eu toda esquecida por conta dos remédios. E muito tempo sem falar sobre vampiros. Nossa, eu vou pagar o maior papo. Já vi tudo, né? Mas foi maravilhoso, para falar a verdade, foi maravilhoso. Super descontraído mesmo. Só a conversa que tivemos muito antes de começar me descontraiu completamente. Eu disse, nossa, maravilhosa, as meninas são maravilhosas. Então, cá estamos, agradeço muito, viu? Muito mesmo. A gente, caderninho tá aqui do lado, meninos. Portugal é terrível, é caderninho e um monte de aba na janela aberta para poder fazer os RPG em debate. Não, terrível. Eu me esqueci de coisas simples, assim, eu passei o pão da manteiga, aí de repente eu vou, pego, passo o pão de novo, passo o pão da manteiga. Nossa, é manteiga no pão. Só pra dizer, o pão da manteiga, só ver como é que tá o nível. Eu passo a manteiga no pão, depois passo de novo, entendeu? Tá nesse nível. Mas de toda forma, mais uma vez agradeço muito. Show de bola. E pra fechar, Tati. Então, gente, nossa, eu quero agradecer muito você, Raga, pelo convite. Você sabe, né? Eu já falo que o Raga ele não precisa perguntar se eu quero, ele pergunta se eu tô livre, porque pra mim é sempre um prazer aparecer por aqui. Eu me sinto de verdade em casa. Foi fantástico conhecer essas duas produtoras maravilhosas de conteúdo do nosso mundinho aqui. E eu acho super importante a gente se conhecer e a gente se apoiar. Então, já estou aqui com a abinha do Magnolia aberta, já estou ali caçando os dadinhos escondidos em sabonetes, que eu já estou apaixonada com a ideia. Pior que eu tenho que comprar 2 quando eu puder, porque eu não vou conseguir usar os sabonetes. Não tem condição.
Olha, Eu é porque eu ainda não subi a foto da nova forma especial de Vampiro à Máscara. Imprimi na 3D e fiz a forma. E tem uma especial de lobisomem também, que foi feita Meu com Deus. símbolos. Mas sério, alguém Eu usa? vou subir Eu não ainda. usaria não, eu compro pra guardar, eu compro pra botar na estante, dou um jeito. É o segredo, coloca o dado dentro para obrigar o povo a usar, porque senão não usa. Não usa. Tem gente que fala assim, olha, eu comprei há 3 anos e o sabonete está na minha gaveta. Eu fico, mas eu Mas é vou isso tomar mesmo. banho. Mas é isso mesmo. O cara comprou outro sabonete, a parte mais baratinha assim, porque eu não usaria não, eu não conseguiria não. Mas tem Eu gente tendo que noção pede cuidado o pra dado lá. de sabonete e o dado fora. Não pede o dado dentro. Fala, você pode mandar os dados fora? Que É ótimo. uma boa. É uma boa. Eu queria o dado dentro. Porque mesmo que passasse 10 anos pra usar, eu ia olhar e ia pensar, tem um dado aí dentro. Então tá perfeito pra mim. Pode prosseguir, Tati. Tá, e quem quiser conhecer meu trabalho, eu tenho a minha biblioteca lá no Storytellers Vault, que tem tanto um conto ali, uma coletânea de conto, tem material suplemento produzido. E eu estou lançando meu segundo art pack agora, de fotos inspiradas na 5ª edição de Vampiro à Máscara, para ambientação dessa vez. E tem o jogo, né, The Ivory Stairs, que é uma visual novel que está em português e em inglês, disponível gratuitamente para jogar também. Tá tudo nos meus links aí, em algum lugar vai ter meus links. E quiser me seguir no Insta, onde eu posto as novidades ali, é Tati Malcaviangel. Eu acho que eu sou a única Malcaviangel do mundo, então procurando vocês me acham. Boa. Gente, chegamos ao final de mais um RPG em Debate, cujo título foi Literatura, Vampiros, RPG, tudo junto e misturado. Eu tenho o prazer enorme de ter compartilhado espaço com a Tati, com a Vivi, com a Franz. Vocês foram maravilhosas. Nossa, que noite sensacional. É a mesma coisa. Muito bom, De muito coração mesmo, foi muito bom. Espero poder convidá-las de novo para outros debates aqui no canal. A vocês que participaram no chat também, muito obrigado por ter nos acompanhado. E peço para que vocês três, junto comigo, digam até logo pra galera. Gente, boa noite e até a próxima. bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.